a galera que tá em casa precisa ser rico milionário igual a Marcela Lahoud, ou as pessoas podem viajar numa boa se juntar direitinho ali aquele dinheiro o ano todo consegue viajar? Tem uma opção 3, que é ser igual a Marcela Lahoud e não ser milionário e viajar. Essa opção é muito boa. Fala galera, viralizando na área e hoje a gente tá de malas prontas. Gente, quando a gente pensa em viajar, ninguém mais procura lá naquele catálogo de viagens da vovó, né? A gente vai lá no YouTube para poder dar uma olhada nas dicas de viagens, enfim, lugares maneiros para se passar as férias. E por isso a gente chamou aqui a Marcela Lahoud, que tem um canal muito maneiro sobre viagem, que é o Embarque Imediato. Então, gente, vamos falar um pouquinho dessa coisa de viagem, de intercâmbio. Sim. E eu gostaria também de estar viajando aí pra Europa aí, menos 5 graus Celsius, que no Rio de Janeiro tá bravo. Tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo. Tá bravo aqui. Europa é uma boa escolha, vou te falar. Principalmente nesse período do ano, tá ótimo. Fala pra gente, como é que você começou esse canal? Então, eu comecei o canal porque eu trabalhei 2 anos numa agência de intercâmbio como consultora. Eu era aquela pessoa que, quando a pessoa queria viajar, eu que dava dicas de lugares, documentação, tudo direitinho. E depois eu fui representante de uma escola de inglês para estrangeiros de Londres, aqui na América Latina. Eu viajava aqui pelo Brasil apresentando a escola. Eu estudei na escola, lá em Londres. E eu percebi, principalmente por trabalhar na área, que as pessoas tinham muitas dúvidas que, na verdade, eram muito simples, mas na internet tudo era muito complicado, né? Site Polícia Federal, só aquele vocabulário pesado, né? Aquelas instruções chatas, site consulado, então nem se fala. Tudo parece ser extremamente burocrático e, na verdade, viajar é muito mais simples. E como eu trabalhei com intercâmbio também, eu tive que lidar com todos os tipos de programas de intercâmbio, desde os mais em contas até os mais, né, incrementados, digamos assim. E eu queria mostrar que existe possibilidade de você viajar, que não necessariamente você tem que ser milionário para você viajar. Hoje em dia é tudo muito acessível, existem vários tipos de viagem, vários tipos de intercâmbio. Então, a ideia do canal Imediato foi realmente mostrar isso, que viajar é possível. Organizar direitinho, todo mundo viaja. É, informação fácil, simples e acessível. Acabamos de chegar no Museu de Auckland. De acordo com os guias turísticos, é o must be de quem vem pra cá. Eles contam aqui todo o sofrimento que a população maori teve durante a guerra, a colonização, e também tem uma apresentação maori nesses 3 levels aqui. Realmente é muito bonito. A gente só não vai visitar pelo simples motivo de que a gente vai pegar um próximo ônibus que vai levar a gente pro vulcão adormecido. E você que faz o canal hoje? Hoje em dia eu tenho muita ajuda do meu namorado, que ele tem uma produtora, então sempre que ele pode, sempre que a gente consegue conciliar, ele viaja comigo, ele ajuda a produzir os vídeos. Mas no geral sou eu fazendo os vídeos e eu também tenho um auxílio na hora da edição, que é o mais primordial, né? Que é o mais chato na nossa profissão de Editores, youtuber, é a coisa de edição. Vocês são maravilhosos, porque, nossa, é um trabalho que consegue salvar um vídeo. Tá escrito em português, a gente finge que não entendeu e vai. O japa não pode, entendeu? O japa não tem Japonês desculpa. não pode, americano não pode. A gente pega a mochila assim, coloca na bunda e pum! Não, sério, imagina. A gente pega a placa de proibido. Agora, essa coisa que você falou das dicas, vamos lá. O pessoal que tá em casa fica pensando, cara, Europa, impossível. Não. Eu fui uma vez, cara, a única viagem que eu fiz pra fora do país foi pra Europa, mas foi tudo de graça, tá? Foi pra onde? Foi pra Lisboa. Lisboa, Portugal. Mas foi tudo de graça, paguei nada, tá? Que fique bem claro isso. Agora é o seguinte, a galera que tá em casa precisa ser rico milionário igual a Marcela Lahoud, ou as pessoas podem viajar numa boa se juntar direitinho ali aquele dinheiro o ano todo consegue viajar? Tem uma opção 3, que é ser igual a Marcela Lahoud e não ser milionário e viajar. Essa opção é muito boa. Então, Europa eu acho um exemplo muito claro, né? Porque, principalmente quando trabalhando na agência de intercâmbio, quando eu trabalhava lá, a ideia principal da galera era Canadá, Estados Unidos, né? Principalmente por conta do câmbio. A galera ficava, né, com essa ideia de que era mais em conta. E eu sempre fui muito fã da Europa, sempre. Então, eu sempre queria mandar a pessoa para ir para Inglaterra, para Irlanda. Principalmente quando eu falava Inglaterra, a galera... Ai, meu Deus, Libra. Gente, relaxa. Os valores, eles se encaixam. Ainda tem a questão de que a Europa, você não precisa de retirada prévia de visto. O que, querendo ou não, é menos um gasto que você tem quando você vai viajar. Também, né? Muito menos burocrático. Eu sempre falava, cara, Europa, se você quiser, você pode programar uma viagem daqui a 2 meses, se você achar uma passagem em conta. Estados Unidos, Canadá, nem sempre. É verdade. E tem aquela questão, o pessoal falava, mas é euro, é libra. E eu falava, então vai pro Japão, né?
E o Japão é em iene, então deve ser super barato, sendo que o custo de vida de lá é absurdo. Então os valores se encaixam, e principalmente a Europa. Europa a gente fala como se fosse país, mas na verdade é um continente que é riquíssimo e você tem para todo tipo de perfil. Não, e tá um do lado do outro aí também. Você vai num país, você pode ir em vários também. Um dos destinos mais em conta que você vai procurar e você vai ver é a República Tcheca. Cara, Praga é uma cidade fascinante que você, mesmo sem conhecer nada da história da cidade, você indo para lá, você se enriquece, você fica admirado. Muito em conta, você consegue sair, comer bem por tipo R$40. Olha aí, que sabe? beleza. Tipo, uma das coisas maravilhosas lá de Lisboa que eu tive que foi realmente uma cerveja, €1, um negócio de 500 ml. Portugal, agora tá encarecendo um pouco porque eles estão conseguindo, né, enriquecer, mas tipo, tem uns valores muito legais, sabe? Budapeste, nossa. E você tem essa noção de quantos lugares você já foi? Então, eu não vou botar países, não. Vamos botar países então. Se for lugares, são lugares são bem mais. Nossa, Reino Unido, então, graças a Deus, eu consegui conhecer muito bem. São 3 países, eu conheci, tipo, 20 cidades lá. Mas eu não sabia, eu tive que contar por conta, né, dessa questão do trabalho do canal, foram 25 países. Você eles comem pra caramba, você dá comida pelo caminho. É, tipo, gente toda hora cuidando deles, levando eles pra beber água, levando eles pra passear. É um cuidado absurdo mesmo. São 3 elefantes que estão lá desde sempre e eles não simplesmente pegaram um elefante da selva, domesticaram e colocaram lá, sabe? Eles resgataram os elefantes e essa está sendo a melhor maneira de criá-los, na real. E quando você vai viajar, como é que você faz a questão do teu conteúdo, né? Você faz um roteiro antes, você programa a viagem para aquilo ali ou não? Você vai e o que for surgindo, você vai colocando no canal? Eu deveria programar mais, assim. Tem algumas viagens que não tem como, né? Você tem que programar tudo, até porque é muito pouco tempo, mas eu gosto muito de viajar com feeling. Eu vejo assim, eu adoro, eu viajo com feeling, né? Mentira, normalmente eu vejo... uma passagem e vou. Mas, na verdade, o que normalmente eu faço é dar um overall, assim, né? Eu vejo mais ou menos os pontos principais da cidade. Mas eu gosto muito de bater perna. Eu gosto muito disso na cidade, né? Que vocês curte essa lance do mochilão, tá? Adoro. Uma das melhores viagens que eu fiz, na verdade, foi um mochilão que eu fiz com a Gabi Fadel em 2013. Gabi Fadel tem um canal também onde ela viaja de vez em quando. E a gente visitou 9 países em 15 dias. E a gente ficou em camping. Foi uma experiência... muito maneira, cara. E era realmente isso, porque muitas vezes o camping ele ficava fora do centro da cidade, o ônibus deixava a gente no centro e a gente ia batendo perna. E era muito engraçado porque muitas vezes eu falava, não sei o quê, esse lugar é legal, mas eu acabei de passar por lá já. Então eu já até vi, entendeu? Tem muito disso. Mas tem, por exemplo, viagens que você tem que programar, por exemplo, Islândia. Islândia eu fui agora, eu fiquei 4 dias, não tinha como. Tinha que programar tudo certinho para saber o que vai fazer, até por conta de custo, sabe? Fala com ele, esqueci de ligar o microfone. Ai, amor, que bom! Você trabalha com isso, Ainda bem que eu não trabalho com isso, né? Anos nesse negócio de viagem, pra você achar que eu não sei ler letreiro de aeroporto. Proceed to gate é tipo, gente, fica por perto, claro, a gente vai te chamar, entendeu? Até lá, relaxa, dá até pra ir na Starbucks. Quando você tenta programar uma viagem, você programa para aqueles lugares que todo mundo já conhece, que são famosos, ou você também vai atrás daquele lugarzinho que, de repente, as pessoas não conhecem muito, mas são muito legais de se visitar? Eu acho que isso é muito relativo, esse negócio de lugarzinho que você não conhece. Eu acho que esse lugarzinho que quase ninguém conhece, essa informação você tem ou de um morador, tipo, um amigo seu morou lá. Cara, que lugar que você gosta de ir lá? Eu, por exemplo, quando alguém vem aqui pro Rio de Janeiro, sempre me pergunta, Marcela, um lugar que você gosta? Eu gosto de um quiosque que tem lá na Ponta do Leme, que eu fico tomando minha cerveja, comendo coração de galinha, enquanto eu vejo pôr do sol, entendeu? Então é algo muito específico que eu criei com a cidade. Eu acho legal esse bate-papo. E quando você procura na internet, não tem tanta essa empatia, porque eu não conheço necessariamente quem está escrevendo aquele post e tudo. Isso tudo para dizer o quê? Normalmente eu vejo os pontos principais, que são imperdíveis, e depois eu gosto de realmente ir futucando, ir conversando com a galera. Eu gosto muito de conversar com o motorista do Uber, o garçom, o recepcionista. Esse pessoal que sabe que estão em lugares legais mesmo, né? Tipo, eu falo, cara, onde você come? Onde você gosta de comer? Eu gosto de comer em tal lugar. E quando você vai bater perna, tem algum lugar que tu acha maneiro? Aí a pessoa vai e me conta, e assim eu vou descobrindo. E assim, quando você vai viajar, e aí a viagem não foi assim tão bacana, ou então o lugar não era aquilo que você esperava, como é que você passa isso pro teu vídeo? Como é que você faz? Olha, eu gosto de falar muito, porque
viagem é algo muito empático e muito da experiência da pessoa, né? Principalmente quando eu trabalhava com intercâmbio, muitas vezes era a primeira viagem da pessoa e nunca a pessoa vai ficar menos de uma semana, né? São sempre 2, 3 semanas, 6 meses. E eu sempre falava, olha, você pode programar tudo, sair de lá e achando uma viagem bosta, ou você pode programar nada e ter a melhor viagem da sua vida. É algo muito de experiência, são experiências, né? Não é um produto que você está vendo. Então, não necessariamente a experiência que você teve, eu não iria gostar e assim vai. Então, quando eu vou para um lugar e não gosto, eu tento ser o mais imparcial possível nas minhas informações. De maneira que quem esteja assistindo vê se aquilo encaixa nos gostos dela ou não. Entendeu? Então, isso que eu acho que é o mais importante e eu acho que essa é a maior preocupação quando você é um influenciador na área de viagem, quando você vai criar um tipo de conteúdo. Porque não necessariamente eu gosto de todos os lugares que eu visitei. Sim. E eu também já não gostei de lugares que eu fui chamada para conhecer e tive que fazer vídeo. E eu não fiz o vídeo falando, ai, que lugar maravilhoso, gente, super quero voltar. Não, mas eu passo os pontos positivos daquele lugar, que, claro, isso eu tenho que fazer, para que a pessoa veja se aquilo se encaixa com o que ela está procurando. E o letreiro é engraçadoca, porque se você tentar ler, tá tudo trocado. A Serra do Corvo, com curvas de tirar o branco, recebe este nome fôlego, descidas íngremes e devido a uma ave rara. Tô me sentindo retardada mental lendo isso aqui, mas tudo bem. A gente tá agora no quê? Na cascata do véu da noiva. Então que a noiva, ela tá meio que esmilinguida. E você tem essa interação com o teu público, o pessoal que comenta lá, já te fala assim, poxa, eu só fui a tal lugar porque você me indicou. Eu acho que a primeira vez que eu me toquei que eu era uma influenciadora de viagem, porque eu acho esse nome muito, ai, gente, eu sou uma influenciadora, entendeu? Foi quando um amigo meu chegou pra mim e falou, Marcelo, eu tô programando pra uma viagem pra Praga ou pra Cidade do Cabo, porque eu vi no seu vídeo, mas eu tô com dúvida em relação ao câmbio. Eu, calma, o quê? Você tá querendo por conta do meu vídeo? Não, você quer por sua causa, entendeu? Porque se a viagem for ruim, foi culpa sua, porque eu fiquei... Se eu não gostar, é contigo mesmo. Não tem nada a ver com isso, porque quando eu ia trabalhar numa agência de intercâmbio, eu ficava sentada com a pessoa 1, 2 horas, e viagem, como eu disse, é experiência, então tem um background absurdo. Não, e você tá vendendo ali também, né? Sim, pelo que a pessoa quer viajar, o que ela vai fazer lá, então quando eu tô conversando com a pessoa, eu consigo pescar isso e falar, esse destino vai ser top. Topíssimo pra você, entendeu? Eu já mandei gente pro Cairo fazer intercâmbio, já mandei gente pra Belfast com a segurança, tipo, vai na fé que vai ser bom e de, tipo, a pessoa voltar, me trazer presente, falar que foi a melhor experiência da vida. E quando isso acontece com uma pessoa que eu tenho um distanciamento tão grande, é algo que choca, mas já teve muito e eu fico muito feliz, principalmente, nossa, quando alguém fala... feedback positivo, né? Pô, nossa, foi bacana pra caramba. É surreal, é surreal. É aquele momento que eu sento na frente do computador e falo, cara, é pra isso que eu tô aqui. Ei, caramba, travou, pera aí. Opa, peraí só um instantinho. Aê, consegui. Voltou. Um dia você viaja muito com seu namorado, né? Como você falou. Mas antes você viajava sozinha e tal. Sim. Você tem, então, esses dois mundos. O que é mais legal? Você viajar acompanhado, ou Meu viajar... Meu namorado tá aqui. Você me colocou numa situação onde eu não... botar, irmão. Ai, meu namorado, até... sempre, né, gente? Tem como tu tampar o ouvido aí rapidinho só pra gente... Olha, posso ser muito sincera, são viagens completamente diferentes. Eu acho que... Quando eu viajo com ele, eu aproveito coisas que eu jamais aproveitaria se eu estivesse sozinha e vice-versa. E eu acho que as duas experiências são bem aproveitosas. Quando eu quero uma viagem, tipo, sossegada do tipo... vou conhecer mais, tipo, os locais, mas eu quero viver mais o estilo de vida, me integrar mesmo, sozinha é melhor. Porque, querendo ou não, quando eu viajo com o meu namorado, eu tenho um apoio muito grande. Então, tipo, eu não passo pela experiência local de verdade. Eu não me esforço tanto a lidar com as pessoas do local quanto normalmente eu me obrigo, digamos assim. E quando eu tô com ele, eu viajo e aproveito coisas que eu jamais aproveitaria se não com ele, sabe? A gente viajou para o sul daqui do Brasil, em Santa Catarina, que foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz, até porque eu pude ver coisas aqui no Brasil que eu nunca vi no exterior, sabe? Foi um choque bom muito grande. E com ele, a experiência foi surreal, sabe? Poder estar com ele nesses lugares foi impagável. O bom de lá é que você fica pertinho de várias vinícolas e outras atrações em torno da região. Em um lugar com uma infraestrutura
O quarto é aquecido, TV com Sky HD, jacuzzi com paisagem maravigold. Até academia pro No Pain No Gain tem. E claro que logo de cá já obriguei o boy a ir junto comigo. A gente tá no Rio do Rastro Eco Resort e a gente tá indo malhar 8 da noite, porque... Somos desses. Não, porque a gente bebeu muito vinho e tem que desgastar isso Se aqui. fosse só o vinho, se não fosse aqueles pão que eu comi tudo. Fala aí um pouquinho o pior perrengue que você já passou em viagem. Nossa. Aquele memorável, Tem histórias memorável. cômicas e tem perrengues Não, aquele memoráveis. perrengue que Então, tu fala assim, caraca, quase que eu me ferrei internacionalmente. Então, teve uma vez que foi nesse camping, nesse mochilão que eu fiz com a Gabi. Antes, a gente contratou uma empresa onde a gente saiu de Roma e fomos até Londres. Sendo que antes de ir para Roma, a gente foi para outros lugares, né? A gente foi para Paris e tudo mais. E a gente tinha comprado separado um trecho de trem Paris-Roma. Sendo que aconteceu algum problema com o bilhete da agência que eu emitia a passagem. E no final das contas, tipo, a gente comprou de uma companhia de trem que era minúscula, ninguém nem conhecia, porque tem a companhia principal de trens da Europa, não era essa. Era uma empresinha de trem da Itália que estava lá num guichê super perdido em Paris. A gente chegou lá, o cara tinha o meu localizador, mas na verdade, não era o localizador, era o código de rastreio, algo muito complicado. No final, não era o código que ele precisava para achar minha passagem. Aí ele falou, não tô achando sua passagem. Eu, tá, mas eu preciso estar amanhã em Roma e eu tenho essa passagem. Aí ele, então, mas eu não consigo achar o nome de vocês e vocês não vão poder embarcar. Porque você tinha que pegar, tipo, um avião. Não, era um trem mesmo, sendo que, tipo, eles não conseguiram localizar minhas passagens. Trem é muito mais arcaico que passagem de avião, então eles não conseguiam localizar pelo meu nome, entendeu? Cara, tem minha passagem aí, meu nome, ele não tem como achar, eu precisava desse código, você não tem esse código. Eu ligava para a agência no Brasil, era feriado aqui no Brasil, ninguém atendia e não conseguia, procurava em tudo que eu tenho bem, não achava informação. Eu só sei que na hora eu comecei a chorar e eu tava com rímel, eu caía assim, eu parecia um panda desmanchando. E a Gabi, do nada, que era super perdida na viagem, ela começou a tipo, não, Marcela, me dá aqui esse laptop, que o cara emprestou o laptop pra gente, e começou a futucar, sendo que o teclado lá da França, não sei se vocês sabem, é diferente. Olha aí, informação então, aí, tipo, ó, primordial pra você levar o pra nosso França. é QWERTY e de lá é diferente. outro, você sabe? É outro. Anyway. E no final, tipo, até pra conversar no chat era complicado, porque, tipo, a gente digitava quando via, a gente tinha falado Grubbles, não sei. Aí, no final, o cara chegando tipo, o italiano, ele é meio rabugento, assim, né? Tipo, você tá se ferrando aí, problema seu, meu bem, vou aqui seguir minha vida, sabe? Empatia zero. Aí, eu chegando, tentando conversar, no final, o cara chegou e falou, olha, vou carimbar a passagem de vocês. Vai. Não, ele falou, sobe no trem e, tipo, vai ter 2 lugares vagos. No final, quando todo mundo sentar lá, esse lugar vai ser de vocês, mas vocês vão ter que esperar todo mundo e pode ser que vocês tenham que dormir no restaurante, assim, no trem, porque era uma viagem noturna, né? E o melhor disso tudo foi que se a gente não fosse nesse trem, a gente ia ter que comprar um trem para Milão, que ia ser 80 euros, mais a passagem para Roma. Foi uma aventura, né, pô? Não, foi uma aventura do caramba, porque depois a gente teve que dividir o quarto com um cara de Budapeste que dormia pelado. E tipo, nossa, foi lindo. Teve uma hora que eu cheguei e eu fiquei com a pressão baixa, assim, eu cheguei, Gabi, vou dormir. Foi lindo, foi ela, irmão, não tô aqui. Não, você não tá entendendo. Eram 2 beliches. Aí eu dormi na parte de cima, que a Gabi queria dormir embaixo. Beleza, no meio da madrugada eu acordo, eu olho pro lado, tá o cara dormindo e o lençol tava meio que descoberto assim do lado e tava ele pelado, assim. Com o Budapeste fora. Eu olhando assim, não, isso não tá acontecendo. A gente tá que é tipo uma cabine do trem, né, onde ficam 3 pessoas. Cara, ele tá numa cabine com 2 mulheres. Caraca, tipo ele, Harry Potter mesmo, né? Ele não quis deitar pelado assim, eu fiquei olhando assim, não. Até que tem uma hora que ele virou. E ele realmente estava com o Budapeste fora. Eu, meu Deus. Gabi, acorda. Gabi, acorda. Ela, ai, Marcelo, o que foi? Ele tá pelado. Ela, caguei. Aí voltou a dormir, assim. Eu, caraca. Eu fiquei meio que desnorteada, assim. Marcelo, eu fiquei fazendo mantra, assim, aí pra dormir. E no final, o cara, tipo, trouxe café da manhã pra gente. Olha aí, foi educado. Nossa, foi educado. Eu fiquei achando que ele iria fazer qualquer coisa comigo. Eu olhava, assim, pra cabine do lado de fora. Eu, não, se ele tentar fazer alguma coisa, eu consigo destrancar esse lugar aqui, eu consigo fazer não sei lá o que, porque era fechado, a porta da cabine ficava fechada. Cara, se ele quiser fazer o mundo é que ele pode, nossa. Agora, essa questão de intercâmbio também era o forte do teu canal, você começou com isso, né? Sim. Então, vamos viajar pro seu intercâmbio no Canadá? Você já fez intercâmbio em quantos países? 4. Não, países foram 3 e 4 cidades. E quando a galera entra em contato com você para perguntar, e aí, qual é o melhor para poder falar inglês?
Gente, isso Qual é é a tão dica que você dá? complicado. O que acontece? Foi o que eu disse. Quando eu trabalhava em agência de intercâmbio, eu ficava sentada horas com a pessoa conversando e eu adorava, tipo, mostrar para ela os destinos que ela nunca imaginaria, que eu tinha certeza que ia ser a experiência da vida dela. Mas eu tenho que admitir que tem algumas cidades que são cidades que não tem como não cativar você. Você pode voltar de lá sem achar que aquela cidade é a sua cidade, porque normalmente quando você faz intercâmbio, você volta, porque Nova York é a minha cidade, nem sei porque eu nasci no Rio, Não quero mais entendeu? voltar. Eu tinha que nascer em Nova York. Mas você sempre se sente um pouco assim, porque você cria, né, uma ligação com a cidade. Mas tem duas cidades que quando você não tem ideia para onde ir, que eu tenho certeza que você vai ter uma boa experiência, são Vancouver e San Diego. Cheguei lá no primeiro dia, no primeiro dia de aula, e eu tava meio aterrorizada, assim, preocupada, achando que tinha chegado atrasada. E, normalmente, no primeiro dia de aula, tem muita gente. Como, por exemplo, quando eu mostrei pra vocês lá em Toronto, tipo, era uma sala gigante, cheia de gente. Aqui, o clima é 1 trilhão de vezes mais acolhedor. Porque eu cheguei e não tinha ninguém. Aí eu pensei, será que eu sou idiota? Será que eu sou retardada? Cheguei, tô no lugar certo, fui ver se era Eurocenter mesmo, assim, e era! Tava lá, bem localizada, no centro de San Diego, linda, maravilhosa. Querendo ou não, San Diego e Vancouver tem ainda essa aproximação, principalmente por conta do clima. Vancouver, apesar de estar no Canadá, tem um clima mais ameno, então a galera não se assusta logo de cara, como, por exemplo, indo para Toronto, que no inverno é um frio surreal, com neve. É quase impossível falar de intercâmbio e não falar de Vancouver, não é à toa que eu já mencionei Vancouver várias vezes aqui no canal. E eu já falei o motivo, que é porque, no sentido de que é praticamente impossível você fazer seu intercâmbio lá e você não gostar. Você pode achar que não é a cidade da sua vida, que é a cidade que tem mais a ver com você, mas com certeza você vai ser feliz enquanto você estiver lá. Nossa, que profundo, né? San Diego também tem essa questão do clima, mas também não é uma cidade tão grande como Los Angeles para a pessoa se sentir perdida, você consegue se localizar bem. Californiano tem essa parada de ser também mais maleável, esse clima de praia que Quase se Rio de Janeiro, se assemelha bastante com o Rio de Janeiro. Então, quando você quer aprender inglês e está com receio de onde ir, para onde viajar, eu sempre falo para a pessoa dar uma olhadinha em Vancouver e San Diego para ver se curte. E Vancouver é uma cidade que você pode aproveitar muito a céu aberto. Você consegue ver várias montanhas nevadas, a cidade tem muito verde, muito parque para você passear, a cidade é muito bonita. Por isso que muitas vezes ela, por exemplo, é comparada com o Rio de Janeiro, sendo que limpa. E assim, a gente viu o teu canal, né? E tem uma história muito engraçada do teu pai com um negócio de escada rolante. Como é que é isso aí? Então, assim, meu pai é a melhor pessoa do mundo, né? E ele é do tipo roceirão, ele nasceu, eu sou de Teresópolis, né? Ele nasceu na roça de Teresópolis, então você imagina, assim. E antigamente, viagem, principalmente internacional, tinha muito esse negócio de pacote, quanto mais gente fechar, mais barato fica. E emergente, né? Só ia de galera, né? Pô, com certeza. E emergente, então, vai viajar pra onde? Pra Flórida, né? Primeira viagem, ir pra Disney. Juntaram lá em Teresópolis, tipo, 15 cabeças, assim, sério. E fomos, geral, pra Disney. Meu pai, ele mal sabe falar português, imagina inglês, né? Sendo que a gente chegou em Orlando, que, na verdade, a viagem ia ser Orlando e Nova York. A gente chegou em Orlando e até mesmo por conta da proximidade com os mexicanos, né, com os latinos, eles conseguiam compreender o português. Então, meu pai era do tipo que chegava pro cara da bilheteria, tchu-tchu, que ao invés de two kids, two adultos. O cara entendia e dava 2 xícaras de adulto e 2 xícaras de criança pro meu pai. E meu pai se achando, né? Já tava acostumado, já era pra você, mais um do tchu-tchu. Exatamente, mais um do tchu-tchu. E sem contar que brasileiro ia pra lá e gastava horrores, né? Outlet, a gente comprou nossa VHS, nossa televisão lá, a gente saiu filmar. 2 VHS, 2 Na época TVs. não era negócio fino, não. Não, cara, lá era sinistro, tipo, emergente real. Aí fomos pra Nova York, sendo que Nova York, na década de 90, assim, tinha um preconceito muito grande com o brasileiro, porque era aquela época que o brasileiro estava indo muito pra lá, né, pegar trabalho, não era igual em Orlando, que a galera ia aproveitar mais, né? Então, taxista já não te tratava bem. A gente chegou, né, no hotel em Nova York. Cara, o hotel em Nova York você tem que tomar muito cuidado, porque é uma cidade mais antiga, então é tudo muito pequenininho também. Outra coisa, achar hotel em Nova York é um trabalho. Aí a gente chegou no hotel, aí a mulher chegou, Brasília, aí já começou a zoar a gente. Brasília. Brasília, Xuxa, né, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E rindo assim da gente, sabe? Tipo, cara, por que isso? Desnecessário. Aí, Logo beleza. com a Xuxa, pô. Vai mexer logo com quem? Aí, no primeiro andar não tinha elevador. Aí só tinha no segundo andar, sendo que tinha uma escada rolante
do primeiro pro segundo andar. Imagina, um bando de emergente que acabou de voltar de Orlando, ir para Nova York, 3.000 malas cada um, não ia ter como levar na escada rolante. Aí, né, com bom brasileiro, com jeitinho, ó, meu pai chegou pro amigo dele, ó, fica lá em cima que eu coloco as malas aqui e tu pega lá em cima. Show! Aí começou esse flordismo acontecer na escada rolante, sendo que não pode, né? Aí nisso, meu pai, ele tem minha altura, tá? Sendo que ele é um pouquinho mais gordinho assim. Aí nisso chegou um negão do Bronx, tá ligado? Tipo, 3 metros de altura, quartos de largura. Não, chegou pro meu pai, do you speak English? Aí meu pai, tu explica português? Aí o cara, não, ele, eu não te entendo, você não entende, então tá tudo certo. E continuou o fordismo dele numa boa. O cara saiu. Minha mãe até hoje, ela conta essa história, ela fala, Marcela, até hoje eu não entendi porque o cara saiu, sabe? É maravilhoso viajar com ele, ele dorme no meio do restaurante. E critica, quando não atende, é ótimo, adoro. Beijo, pai, te amo. Marcela, quem quiser te achar na internet, como é que faz? É muito simples, o meu nome é um nome um pouquinho peculiar só, então se você digitar no Google mesmo, Marcela Lahoud, L-A-H-U-D, você encontra o meu canal, mas de qualquer maneira, embarque imediato no YouTube, nas redes sociais, Marcela Lahoud, eu estou sempre ativa falando de dicas, conversando com a galera, eu gosto muito, eu me proponho a ajudar sempre que possível alguém que tem uma dúvida, que tem alguma questão que queira ajuda, sempre que possível eu estou ajudando, porque essa é uma paixão real minha. Marcela, valeu, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, de verdade. Ó, você que tá em casa, gente, não vai perder, tem mais viralizando nossas redes sociais, tá? Vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, se você perdeu algum programa e fica ligadinho. Valeu, gente, um beijo e até o próximo programa. Tchau!